A gente abre a edição de hoje falando do tempo. Muitas queimadas têm sido registradas no país nas últimas semanas. Em um cenário de clima seco, acima do normal, o risco de ocorrência de queimadas, como as registradas nos últimos dias em muitas cidades de Minas Gerais e principalmente no estado de São Paulo, seguirá elevado até o início de outubro, exigindo atenção principalmente do agronegócio. Este é o alerta da Clima Tempo, consultoria meteorológica. Para falarmos deste alerta, aqui comigo a Daiane Figueiredo, ela que é meteorologista da Clima Tempo. Bom dia, Daiane, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Grazi. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Gostaria de agradecer o convite em nome da Clima Tempo, principalmente para falar sobre essas questões das queimadas que vem alastrando aí em grande parte do país. Pois é, né, Daiane? As perspectivas, infelizmente, não são boas. A gente tem aí esse risco de queimada até outubro, é isso? Isso mesmo, Grazi. A gente está passando por um período de transição climática. O que isso significa? No comecinho do ano, a gente estava com um El Niño instalado no Pacífico Equatorial, que é aquele oceano que fica entre a costa da Colômbia e da Austrália. E nesse processo de transição, onde as águas superficiais daquele oceano estão ficando cada vez mais frias, as chuvas elas demoram a retornar para a região centro-oeste e sudeste do país. Então, a gente teve aí um inverno marcado por altas pressões atmosféricas, que é muito característico deste momento dali, a instalação de altas pressão, que não favorece a formação de nuvens, então deixa o tempo bastante seco e, com isso também, a atmosfera está bastante quente. Então, além do tempo seco que a gente tem visto ao longo desses últimos dias aí do inverno de 2024, as temperaturas estão bastante elevadas. Então, essa junção das duas informações acaba contribuindo com que os focos de queimadas se alastrem e também se formem incêndios na região. Atualmente, o estado do Mato Grosso tem liderado a quantidade de focos de queimada. O estado de São Paulo e de Minas Gerais, o estado de São Paulo está em 8º lugar e o de Minas Gerais em 9º lugar. A região do sul de Minas, o município que tem mais focos de queimadas registrados do começo do ano até o presente momento, é o município de São Gonçalo do Sapucaí. Então, tem registrado bastante o foco de queimadas, nada comparado ao Triângulo Mineiro, que lidera aí com grande parte dos municípios com bastante focos de queimada. Mas mesmo assim, essas queimadas têm aumentado bastante devido a essa junção que eu mencionei de tempo seco e altas temperaturas. Agora, o que todo mundo quer saber, Daiane, vai ter aí uma chuvinha, tem previsão de chuva para os próximos dias para boa parte do Brasil, para Minas também, como que a gente fica? Perfeito, maravilha. A previsão é de que se tenha a passagem de uma frente fria que cause instabilidades e chuvas de macro, que a gente chama, que pega boa parte da região centro-oeste e sudeste do país, apenas no dia 23 de setembro. Então, as frentes frias elas devem demorar a avançar, porque essa alta pressão atmosférica, que é muito característico do inverno, deve continuar contribuindo com um tempo bastante seco, as temperaturas em elevação. Setembro tem um indicativo de onda de calor do dia 2 ao dia 12, então é necessário continuar monitorando as informações de umidade do solo, um solo que já vem com dias consecutivos aí sem chuva e não tem previsão de chuva até o dia 23 de setembro. Você até já citou, né? A gente entrou aí nesse período de transição do Laninha, né? A gente já teve esse inverno muito mais quente do que o normal, este clima muito seco. Agora, esse período Laninha, né? Para os próximos meses, o que é que este fenômeno vai trazer? Perfeito, muito obrigada. Com relação à instalação do Laninha, nesse período de transição, normalmente ao longo da série climatológica, as chuvas elas atrasam, porque a atmosfera ela demora a entender os fenômenos que estão acontecendo, que estão interferindo no padrão de circulação, então a resposta é um pouco mais devagar.
Com isso, com o Pacífico Equatorial em processo de resfriamento, a gente vai sentir realmente os impactos dos efeitos do Laninha de fraca intensidade ali no trimestre novembro, dezembro, janeiro. As chuvas elas tendem a voltar de uma forma mais regular, formação de corredores de umidade, que são aqueles dias consecutivos de tempo mais fechado, chuvas ali ao longo da tarde. Então, lá para o finalzinho de novembro, começo de dezembro e também no mês de janeiro, a gente pode sim ter chuvas acima da média, que é um pouco mais característico da estação primavera, verão, onde o hemisfério sul acaba recebendo um pouco mais radiação e a gente tem aquelas pancadas de chuva ao longo da tarde. Então, são esses dois fatores aí que começam a contribuir com as chuvas. Mas nesse processo de transição, ainda assim as chuvas tendem a atrasar e aí a gente tem a instalação realmente do Laninha no finalzinho ali desse ano. Agora, para o produtor que está nos acompanhando, né, para o agronegócio de uma maneira geral, tem alguma cultura já sendo prejudicada por este clima? Com relação aos esses focos de queimadas que vem acontecendo em grande parte do interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, a gente tem tido aí alguns produtores trazendo para a gente informações de canaviais sendo derrubados por conta das queimadas que estão acontecendo. Apesar desse tempo seco favorecer, né, a colheita, o corte, moagem da cana-de-açúcar, a combinação com as altas temperaturas pode impactar não esta safra, que já está colhendo, mas a safra do ano que vem, porque essas altas temperaturas podem impactar na qualidade dos grãos de café, por exemplo, na qualidade do teor de açúcar da cana-de-açúcar. Então, tem esses fatores, sim, que a gente precisa levar em consideração e principalmente essas altas temperaturas, essas ondas de calor que estão sendo se instaladas e ainda assim tem previsão de acontecer ao longo deste setembro e comecinho de outubro. Agora a gente fica aqui na torcida por essa chuvinha. Eu quero ver essa chuvinha, porque eu sei que esse clima seco não é bom para ninguém, né, Daiane? Sim, com certeza, Grazi. Eu queria até te agradecer, né, a Daiane Figueiredo, ela que é meteorologista da Clima Tempo. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente, trazendo todas essas informações. Eu que agradeço, Grazi. Eu só queria deixar aí para quem está nos acompanhando hoje que não só a agricultura sofre com esse tempo mais seco, essas altas temperaturas, mas a gente mesmo com questões, problemas de saúde e afins. Então é importante se hidratar e também ficar em atenção com essas altas temperaturas que vão ter ao longo de setembro. Tá certo, então. Obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal.